Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Alex Monteiro e vamos dar início, à nossa aula, do Estudo Dirigido 3, semana 1. Senhores, temos aqui os nossos exercícios, ok? O conteúdo desse estudo dirigido é sobre estruturas de repetição, tudo bem? E vamos dar continuidade, tudo bem? Então vamos lá, primeira questão, senhores, faça um algoritmo que apresente no final o somatório dos números pares compreendidos entre 1 e 500. O que nós aprendemos nos primeiros estudos dirigidos, né? Todo algoritmo lá vai ter uma entrada, processamento e saída. Ao olhar essa questão, o que nós podemos observar primeiramente é que ele só vai ter duas coisas, o processamento e a saída. Aqui em nenhum momento ele pede que você leia ou entre com algum dado, mas apenas, verifique se o número já é de 1 a 500, então você pode fazer, uma repetição, uma estrutura de repetição de 1 até 500, e, se o número, olha só, se o número for par, ele vai somar esses números, tudo bem? Então eu tenho uma estrutura também de condição, tudo bem? E em seguida, vou imprimir o resultado. E esse resultado eu não posso imprimir durante o meu processo, vou imprimir apenas ao terminar. Eu faço a verificação, somo todos os números e aí depois que eu faço isso, aí sim, de fato, eu vou gerar a saída do meu algoritmo, tudo bem? Então vamos lá, sem delongas, vamos abrir o nosso Visual Alg, ok, aqui. Primeira coisa, senhores, eu vou precisar ter uma variável somatória, uma variável para somar os meus termos ali. Então, eu vou aqui soma do tipo inteiro, senhores. Eu não vou ter a minha entrada, apenas o meu processamento aqui, tudo bem? E aí eu vou fazer o que agora, senhores? Olha só, vou utilizar uma estrutura para, eu tenho também que criar o que agora? Ó, a minha variável contadora. Então, a minha variável contadora aqui eu vou declarar como o i, tudo bem? Se você quiser colocar contadora, no nome da variável, também não tem nenhum problema, ok? Então, para ir de 1 até quanto, senhores? O nosso problema nos diz que é para ir de 1 até 500, E de quanto em quanto eu vou fazer? De 2 em 2, de 3 em 3? Não, Eu vou fazer de 1 em 1, 1, 2, 3 até o número 500. Então, venho aqui, 500. Passo 1, faço. Opa, faço, Então eu coloco aqui, ó, fim para. Tudo bem, senhores? Então pronto, eu já criei a minha estrutura de repetição que vai fazer essa operação 500 vezes. O que vai acontecer agora, senhores? O que vai acontecer é que eu vou verificar se o meu número é par ou ímpar. E como é que eu faço isso, professor? Vamos lá. Eu tenho, como é que eu descubro que o número é par ou ímpar? Eu divido ele por 2. Se o resto da minha divisão for 0, beleza, então quer dizer que ele é par. Dividir por 2, resto 0, par. Se for um número, se se restar 1, então quer dizer que esse número só pode ser o quê? Só pode ser ímpar, tudo bem? Então, vou colocar aqui, ó, se o meu número, que vai mudar, de 1 até, vai ser de 1 até 500, nesse caso é a minha variável i, minha variável, contadora aqui, divisível por 2, mod, o nosso porcentagem ali, e mod 2, ok, foi igual a quanto, senhores? Igual a 0. Se for igual a 0, ele vai fazer o quê, então? Então, ele vai pegar o quê? Na primeira execução, senhores, é aí que a gente vai aprendendo. Olha só, eu não inicializei minha variável soma, ok? Então, eu vou ter que guardar o valor desse número que foi, que é divisível por 2 em uma determinada variável. Só que eu vou ter que somá-lo ao decorrer do tempo. Então, é por isso que eu criei a variável soma. Só que na primeira inicialização, eu preciso já dizer, que essa variável, é o que? Ela vai ser inicializada com quanto? Com 0. Não tem nada, nenhum valor ali atribuído. Tudo bem? E aí sim, em seguida eu posso fazer isso. Então quer dizer que a soma vai receber o quê? Vai receber o valor da soma anterior, ou seja, não houve ainda nenhuma soma, mas a minha soma foi inicializada com 0. Tudo bem? E vocês vão já entender o porquê. Então soma mais o quê? Mais o meu valor de i. Tudo bem? E aí, ó, fim se. Por que isso? Olha, na primeira execução, a minha soma é igual a 0. Ainda não fiz a leitura de nenhum número. Se o primeiro número for divisível por 2, beleza? Então ele vai ser salvo na minha variável soma. Quando ele executar novamente a minha variável soma, essa variável soma ela já não vai mais ser 0. Ela vai estar, vai ter o número armazenado ali, o número das somas anteriores, ou do número anterior.
tudo bem? No caso da primeira execução ali, vai ser do número anterior. No caso, né, se eu já fiz a soma de vários outros números antes, por exemplo, lá no 10º termo, 15º termo, aí, né, eu vou ter outros números ali, tudo bem? Então, é dessa forma que eu tenho, né, eu sempre vou pegar o valor anterior da minha soma, eu vou incrementar com o meu valor, que eu verifiquei se é divisível ou não por 2, e aí, né, vai gerar o resultado. Ok, senhores? E aí, ó, vou fazer apenas essa repetição. Apenas no final, ou seja, depois que eu saio do para, da minha estrutura de repetição, que de fato eu vou escrever o resultado na tela. Então, eu vou colocar aqui, ó, somatório. Escreva, né, somatório, 2 pontos, espaço, tudo bem? Aqui, a soma. E aí eu vou executar. Pressiono F9 aqui, ó, e ele já gera o resultado para mim. Né? O somatório foi, né, 62.750. Tudo bem, senhores? Então essa foi a nossa primeira questão, tendo apenas 2 estruturas ali, né, no meu processamento e a minha saída de dados, ok? Então, agora vamos lá para a nossa segunda questão. Na nossa segunda questão, ele pede aqui para mim, aqui, olha, faça um algoritmo que apresente a soma e a média. Olha só, a soma e a média. Eu tenho 2 processamentos, tudo bem? Dos números divisíveis por 3, e aí eu tenho uma condição, o número tem que ser divisível por 3 entre 50 e 80. Tudo bem? Então é algo bem semelhante ao anterior, só que, né, a gente pode aproveitar essa estrutura, né, para estar se adequando ao nosso problema. No exemplo anterior a gente fez a soma, ok? E nós fizemos, né, a verificação se é divisível por 2. Aqui vai ser algo bem parecido, só que agora é por 3, e eu vou ter que apresentar também a média. Tudo bem? Então vamos lá? Fazendo assim, senhores, eu vou aproveitar aqui, ó, eu vou deletar apenas, né, a estrutura da minha soma aqui, para a gente não se confundir, eu vou fazer do zero aqui, melhor, né, para a gente não criar nenhum tipo ali de confusão na nossa mente. Eu já tenho o valor do meu número, né, ali inteiro, a minha soma. Eu posso criar uma variável média? Posso, mas eu acho melhor agora a gente criar apenas uma variável, né, contador, eu vou colocar cont n3. Números n divisíveis por 3. Conte nd3 aqui, tá? Eu vou colocar o meu valor, né, inteiro também. E vocês vão entender o porquê. Porque em cada execução, eu vou ver como é que é a minha média. A minha média é a somatória dividida pela quantidade de números, tudo bem? Que, né, apresenta essa condição. Então, no final, eu já tenho a minha soma. Então, eu preciso contar quantos números são divisíveis por 3. Por isso que eu vou ter esse contador, né, cont nd3, né, números divisíveis por 3, ok? Então, qual é o nosso problema aqui, senhores? Olha só, eu vou ter que inicializar não só agora a minha soma, mas eu vou ter que inicializar essa variável também. Né? Eu não sei, eu posso ter nenhum número divisível por 3. Né? Então, cont nd3, né, recebe o valor 0. Então, inicializado com 0. O que o meu programa me diz aqui, né, o meu problema diz que eu tenho, né, que fazer isso entre os números 50 e 80. Tudo bem? Então, vou fazer isso agora aqui. Ó. Para ir de 50 até 80, né, passo 1, faça. Então, ele vai fazer, né, de 50 a 51 e assim por diante, né, até o número 80. Tudo bem? Então, a gente vai fazer a mesma comparação, né, da questão anterior agora, só que, né, sendo divisível por 3. Então, se, né, o meu i for, né, o resto da minha divisão por 2, por 3, for igual a quanto? For igual a 0? Então, vai fazer o quê? Né? Então, eu vou logo fechar o meu se, né, fim se aqui, e vou colocar aqui. Então, ele vai fazer a soma. Tudo bem? Então, soma recebe o valor da minha soma mais o valor, né, de i. Em seguida, o que eu preciso fazer mais, senhores? Já que eu fiz essa soma, né, do meu valor de i ali, já que ele é divisível por 3, eu também vou fazer a contagem dele. Então tem um número que é divisível por 3, eu tenho 2 números que é divisível por 3. Então vai ser cont nd3 recebendo o quê? Cont nd3 recebendo mais 1. Então, vou contar 1, 2, 3, né, conforme os números forem divisíveis por 3. E na minha saída, né, depois do par ali, agora eu vou precisar escrever, né, gerar como saída a soma e, né, a média. Tudo bem? Então, vou vir aqui, ó, escreva
ok, a soma, somatório, dos pontos, espaço, vírgula, fecha aspas, né, vírgula, e aí eu coloco a minha variável, né, variável soma. Tudo bem? E em seguida eu vou fazer o que agora, senhores? Vou pegar, né, e vou escrever na tela aqui, ó, a minha média. Então, escreva, abre parênteses, média, abre aspas, média, dos pontos, espaço, fecha aspas, vírgula, né, e coloco, né, o valor. Então, qual é a minha média? A minha média é justamente a soma dividida pela quantidade de números que são divisíveis por 3. Então, eu vou escrever aqui, ó, soma dividido, né, operador de divisão, barra, conte n de 3. E aqui, né, fecho parênteses e vou executar meu código. Vamos fazer o teste agora? Vou pressionar F9, executar, e agora apareceu o nosso resultado aqui, ó, somatório, né, 645, e a minha média é 64,5. Ok, senhores? Então, essa, né, foi a nossa segunda questão. Vamos para a questão 3, né? Questão 3 agora, senhores, olha, analise o seguinte algoritmo, né, e complete-o de forma que o mesmo produza a seguinte soma de um determinado valor n. Não se desespere, ok? Primeira coisa, só olhe e observe. Eu tenho, né, que eu vou querer a minha soma, e agora ele vai dizer, né, um determinado valor de n, então eu vou dizer um número de termos. O que a gente pode observar aqui, senhores? Olha só, 1 mais 1 dividido por 1, 1 dividido por 3, 1 dividido por 4, 1 dividido por 5 e até 1 dividido por n valores. Tudo bem? Diferente das nossas questões anteriores, essa questão ela tem uma entrada. Eu vou colocar o meu valor de n. Tudo bem? Mas o que é interessante aqui, senhores, olha só. Se você olhar, ó, quanto é que é 1 dividido por 1? É o próprio 1. Né? Então quer dizer que a divisão ela começa já desde o primeiro termo. Tudo bem? Então, né? Então o que eu tenho? Eu tenho o meu numerador e o meu denominador. Meu denominador, só o meu denominador muda, né? Então a gente fica 1 dividido por 1. 1 dividido por 2. E assim eu vou apenas somando. Tudo bem? E aí, o que é mais legal é que ele já te dá o algoritmo aqui. Tá aqui embaixo, ó. A gente só precisa completar e observá-lo, tudo bem? Então a gente vai pegar esse algoritmo, colocar lá no nosso Visual Alg, ok? O algoritmo de exemplo, né? E completá-lo, ok? Então vamos lá, vamos fazer isso? Então eu venho aqui, né? Algoritmo soma termos. Vou fechar aqui, vou deletar tudinho aqui, né? Para a gente começar do zero. Ok. Escreva também. E, né, vamos começar aqui. Agora, esse algoritmo vai ter uma entrada. E vamos começar. Vou deixar minha variável i, né, do meu para. E vamos lá, né? Primeira coisa, eu vou ter um valor de n, né, para n termos. Então, vamos observar aqui o nosso código. Meu n, ok, n. E aí ele bota vírgula e tem mais um valor que eu não sei qual é, que ele quer que a gente complete. Embaixo tem aqui, ó, soma dos pontos real. Pessoal, qual seria isso? Se a gente olhar o nosso algoritmo, a gente vai observar o seguinte, ó, que para i. Meu i é uma variável. Se você olhar, é a única variável que não está declarada. Então eu tenho a variável n, a variável soma, mas eu não tenho a minha variável i, que é utilizada dentro da estrutura de repetição. Então eu já sei aqui que o meu vai ser n, i, né, dos pontos inteiros. Tudo bem? Então já fiz aqui a parte, né, da minha declaração. Em seguida, o início. Senhores, o que a gente observa aqui? Eu vou ter que colocar a quantidade dos meus termos que eu vou querer. Né? São 5, 6, 10 e assim por diante. E aí, em nenhum momento nesse algoritmo ele mostra aqui onde ele faz essa leitura. Então, a primeira seção aqui vai ser o que, né? Vai ser escreva. E aí eu vou colocar, abre aspas, né? Número de termos. 2 pontos, espaço, fecha aspas, fecha parênteses. E em seguida eu vou colocar uma instrução de leitura. Então eu vou colocar leia. Leia quem, senhores? Abre parênteses, leia, né, n. E assim por diante. Pronto, já fiz. Ok? Perceba que eu vou trabalhar com soma. Então eu tenho que inicializar a minha soma. Né? Minha variável soma vai começar com 0. Então soma recebe o meu valor 0. Ok? Até aí tudo bem? Então, né, essa parte aqui, né, foi a minha parte de entrada de dados. Agora bora fazer o processamento. Olha só, então, para uma estrutura de repetição, vamos criar ela, para i. De quanto até quanto, né? De 1 até
qual é, né? Até quanto? O número de termos. Quem é meu número de termos? É a variável n. Então, de 1 até n, né? Passo quanto? Eu vou fazer de quanto em quanto? De 2 em 2, 3 em 3? Não, né? De 1 em 1. Então, passo 1, faça. E aí, criei a minha estrutura de repetição e vou colocar logo o fim dela ali, ó. Fim, para. Pronto. E aí, o que eu vou fazer? A minha soma vai receber, né, sempre o valor anterior dela, na estrutura de repetição, soma, mais quem? Vai ser mais o quem? O meu 1 dividido, né, operação de divisão, né, o barra, por i, né? Que na primeira execução vai ser meu i vai ser igual a 1, na segunda meu i vai ser igual a 2, no terceiro e assim por diante, até o meu número de termos. Ok, senhores? Então pronto, fiz a minha soma adequadamente e agora, né, eu vou gerar a minha saída. A minha saída simplesmente, né, é mostrar na tela qual é esse somatório. Então vai ser escreva na tela e aí eu vou colocar somatório de termos, fecha aspas, né, vou colocar 2 pontos, espaço, fecha aspas, vírgula, soma. E vou pressionar F9 e vamos ver, né, o resultado. Então, eu tenho a minha entrada, que é o número de termos, eu tenho um processamento, que é como é a divisão que eu vou fazer, e em seguida, né, a saída de dados. Então, vou pressionar F9, ele vai perguntar o número de termos. Vamos seguir o exemplo aqui, né, ele digita os 6 primeiros termos, então vou colocar 6. E aí, o nosso somatório de termos deu 2,45, que é, né, bem semelhante ali, aproximadamente, né, 2,44, que é da nossa terceira questão. Tudo bem, senhores? Então essa foi a nossa terceira questão. Vamos lá, vamos para o próximo exercício, ok? Questão 4. Eu vou deixar essa estrutura por enquanto aqui. E na questão 4, o que nós temos aqui, senhores? Na questão 4, né, faça um algoritmo para gerar o seguinte resultado, para os n primeiros termos. Então é bem semelhante à nossa questão 3. Eu tenho uma entrada de dados, que é o número de termos. E eu não preciso me desesperar, mais uma vez, por quê? Porque eu tenho que olhar a minha sequência. E quando eu olho assim, olha, o meu resultado ele é 1 menos 2 mais 3 menos 4 mais 5 menos 6. Então observe, se a gente olhar agora, que toda vez que o número é ímpar, né, olha só, 1, 3, 5, ele está somando. E se eu olhar os números pares, toda vez que eu estou trabalhando, né, ele está o quê? Subtraindo. Tudo bem? Então, com base nisso, senhores, o que eu posso observar? Eu posso fazer uma estrutura de repetição para os n primeiros termos, ok? Só que eu tenho que verificar se ele é par ou ímpar. Como é que eu verifico se ele é par ou ímpar? Divisível por 2. Se for divisível por 2, eu vou, ao invés de somar, eu vou subtrair. E, né, se for ímpar, eu vou somar. Então, basta eu colocar dentro da minha estrutura de repetição uma estrutura, né, de condição. Ele vai comparar se o valor é par ou ímpar e aí ele vai fazer a execução correta. Vamos lá, vamos fazer agora? Então, a nossa estrutura é bem semelhante à nossa questão 3, então não vou mudar muito ali, né? Já está tudo certinho o meu número de termos, n, entrada, processamento e saída, e a saída na nossa soma. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, aqui, eu vou pegar e vou deletar aqui dentro, né, do nosso para, né? Só deletei, né, da questão anterior, então vai ficar para i de 1 até, né, n, passo 1, faça. E agora bora fazer. Dentro dele, o que vai acontecer agora? Ó, se ele for divisível, né, se ele for par. Quando é que ele é par? Se o meu i for, né, divisível por 2. Se ele for divisível por 2, o resto dele, né, i porcentagem 2, né, que é o resto, se a divisão for igual a 0, isso quer dizer o quê? Então, né, a minha soma vai receber quem? A minha soma vai receber o valor soma mais o meu valor de i. Pessoal, se o resto da divisão, se i porcentagem 2 ali, não for igual a 0, então ele só pode ser o quê? Ele só pode ser ímpar. Então vou colocar o senão aqui, ó. Senão, a minha soma agora vai ser o quê? Opa, desculpa. Quando o número é par, só voltando ao nosso item anterior ali, senhores, olha. Soma recebe soma, o quê? Menos o i, tá? Só observando a nossa fórmula ali, ó. Menos i, tá? O professor colocou aqui, ó. Toda vez que é par, ele subtrai. Então é soma recebe menos i. Se não for, quer dizer que ele é ímpar. Então a soma vai receber agora o quê? Soma mais o i.
e aí fim-se. Tudo bem? E ele vai executar a mesma operação. Então é bem semelhante à questão anterior, só que agora eu só estou comparando se seria par ou ímpar. Se ele for par, vai ser soma menos i, e se for ímpar, vai ser soma mais i. Agora eu vou pressionar F9 e vamos fazer o teste aqui. Ó. No nosso caso, ele colocou os 5 primeiros termos, então eu vou colocar 5 e vamos ver o teste aqui. Ó. Então, o somatório de termos é igual a 3. Bora checar lá o exemplo que ele nos dá aqui, ó, resultado igual a 3. Então, está correta a nossa questão. Tudo bem? Sempre com calma, prestando atenção, né? Perceber que as questões ali, ela tem uma relação com a questão anterior, então você já fez um pouquinho ali, chega na próxima questão, observa, vê o que é diferente, tenta entender melhor ali e escrever. Então, isso é linguagem de programação lógica, né? Estou dizendo para o computador que tipo de operação ele quer, eu quero que ele faça. Tudo bem? Então vamos lá, essa foi a nossa quarta questão. Vamos para a nossa questão 5, senhores. Então na nossa questão 5, analise o seguinte algoritmo e escreva a sua saída. Senhores, né, nós temos aqui o nosso algoritmo série. Então você pode só copiar e colar, né, lá no VisualAlg. Ok, eu vou copiar só o grosso dele aqui, né, as nossas variáveis, vou colocar lá dentro. Então eu vou copiar e colar dentro do nosso VisualAlg conte, né, N1, N2, reis inteiro. Então vou colocar aqui na nossa parte de variáveis. Pronto, coloquei aqui. Vou deletar o que tem dentro do nosso início e fim algoritmo. E vou colocar aqui, né, os valores aqui internos. E vou ajustando. Pronto. Vamos só adequando aqui, né? Vem os caracteres especiais. Então, N1 recebe 0. N1 recebe 1. Para conte, né, de 1 até 8. Passo 1, faça. Ok. Então, N1 mais N2, escreva. N1 recebe N2 e N2, 1, 2, recebe reis e fim para. Aqui é o escreva. E a questão pede, né, que você exiba na tela aqui, né, o que ele faz. Né? Então vamos aqui, vamos testar, pressionar F9 e aparece aqui o nosso resultado. Olha só, 0, 1, 2, né, 1, 1, o 2, 3, 3, 5, né, aí 13, 21, 34. Só não entendi nada. Relaxa. Observe, olha só, o primeiro termo é 0, o segundo é 1. Olha só, beleza? Mas o terceiro termo, ó, o terceiro termo também é 1. Mas por que é 1? Olha, se você somar 0 mais 1, dá o quê? 0 mais 1 dá 1. Ok? Ali, ó, 1. Agora vamos pegar o segundo e o terceiro termo. O segundo e o terceiro termo ali da nossa sequência, né, ele, né, se eu somar eles, ele vai dar equivalente a 2. Tudo bem? Então, estou somando o segundo e o terceiro termo. Em seguida, ó, o terceiro e o quarto termo, né, vai ser 1 mais 2. Então, vai ser o próximo termo, 3. Então, a gente observa, e olhando agora para o algoritmo, olha só. O primeiro termo ele começa com 1 e o segundo termo começa com 2. Ó. Número 1 recebe 0, número 2 recebe 1. Tudo bem? Então, ele escreve na tela já o 1 e o 2. Tudo bem? E aí ele inicia o contador. O resultado, que é o reis ali, ó, vai ser N1 mais N2. E aí eles fazem essa soma entre o primeiro e o segundo termo e, né, escreve já na tela, ó, escreva reis, ó, 1. Ele vai imprimir, né, os 8 ali, os outros primeiros, né, 10 primeiros termos ali. E em seguida, o que vai acontecer? O N1 vai receber o valor de num2. E o num2 vai receber o valor do resultado. Ok? Ele sempre está adiantando ali, né, os números ali, conforme ele faz o cálculo. E aí ele repete de novo. Ele imprime o reis ali, faz a somatória desses números, imprime e assim por diante.
Senhores, se você pesquisar, esse é um tipo de sequência chamada sequência de Fibonacci. Tudo bem? Então, basicamente, né, o que ele faz? O próximo, o que ele quer que você escreva aqui, né? Que você coloque, né, que o algoritmo ele imprime, né, a sequência de Fibonacci. Ou, né, se você não souber, né, ou não conhecer a sequência de Fibonacci, você pode colocar que o termo impresso da sequência, né, é sempre a soma dos dois primeiros termos. Né? Então, o 1 ele é a soma de 0 e 1, o 2 ele é a soma de 1 e 1, o 3 é a soma do 1 e 2, e assim por diante, né? A quantidade de termos. Então, esse é o nosso exercício, né, da nossa primeira semana. Senhores, mais uma vez, prestem atenção, leiam com atenção. Dúvidas, senhores, coloquem no nosso grupo de WhatsApp, que o professor vai lá e tira as suas dúvidas, né? E também, não apenas as suas, mas também, né, compartilha com os outros colegas, porque a sua dúvida pode ser também a dos outros colegas. Então, eu agradeço a atenção dos senhores e até a nossa próxima aula. Valeu, muito obrigado. Não esqueça, né, de curtir, né, e de compartilhar o canal do professor, ok? Obrigado.